A gente parou Kavav Amud Aleph. A gente está Tanrabanan. A gente vai falar aqui, a primeira sugya que a gente vai ver nesse daf é sobre Tashuvu Ke'en Tadur. Essa é a regra geral que a gente tem em Sukkah. Você tem que sentar na Sukkah como se estivesse morando na Sukkah. E disso você, então quer dizer, como se fosse a sua casa. Disso você tira algumas conclusões. A primeira é a regra de Mistair para terminar a Sukkah, foi o que a gente começou a falar ontem. Quem está sofrendo por causa da Sukkah, então ele dá patur, ele está dizendo da Sukkah, porque é como se fosse a casa dele. Na casa dele não fica se ele está sofrendo na casa dele. Então também na Sukkah não fica. Então, a gente vai ver aqui. A gente viu no daf de ontem, por exemplo, um avel, um enlutado. Ele é obrigado a fazer Sukkah, porque ele está mitzvah, ele está sofrendo, mas não por causa da Sukkah, ele está sofrendo por causa de outras coisas, então não tem ligação com a Sukkah. Agora, um rolê, por exemplo, uma pessoa que está enferma, então ele e todo mundo que está cuidando dele é patur da Sukkah. A gente viu na Mishnah, como é que a gente vai falar agora também. E agora vai falar o quê? Vai trazer uma braida que fala que não quem está rolando, não precisa ser um nível de doença alto. Qualquer pessoa que já estaria mistaer, estaria sofrendo por causa da sua doença, por exemplo, vai trazer aqui alguém que está com dor de cabeça, está doendo o olho e tal, já é suficiente. E também porque as pessoas que estão cuidando dele também seriam dizendo a Sukkah. Então, a primeira resposta é por causa de você que vai mitzvah, para terminar a mitzvah, foi o que a gente falou ontem. A pessoa que está com uma mitzvah de cuidar do enfermo, ele está para tudo e está isento da outra mitzvah de Sukkah. E outro fala que o quê? Que se fosse na casa, se fosse, por exemplo, não é Tashuv Ke'en Tadur, a outra resposta é você não tem que ficar como se fosse sua casa. Se esse enfermo tivesse em algum hospital, tivesse em algum lugar, você tivesse que ficar com ele, você ia acompanhar ele, não ia ficar em casa. Então, também não fica na Sukkah. Ele trouxe outros exemplos de mitzvah, da pessoa que está sofrendo por causa da Sukkah. Por exemplo, alguém que está com muitos insetos na Sukkah, ou que está com um cheiro na Sukkah que é desagradável, então eles também são patrulhas da Sukkah. Isso seria o primeiro mistério para a Sukkah. Além disso, a gente vai ter quem patrulha de Sukkah também, Olchei Drachim e Shomerim, pessoas que estão andando nos caminhos, e sempre eles andam no caminho mesmo, e aqueles que estão em meio de viagens, etc., e aqueles que estão cuidando daqueles que estão de guarda, cuidando da cidade, eles também estão patrulha da Sukkah. Aqueles que estão andando, eles estão patrulha na hora que eles estão andando, mas são reab na hora que eles param. Se eles pararem em algum lugar que, por exemplo, ele pararia num hotel, então agora ele é reab. Quando está andando, não. E as pessoas que estão, não só que estão cuidando da cidade, ele é patrulha da Sukkah, ele é patrulha quando ele está cuidando. As pessoas que estão cuidando do campo também são patrulha da Sukkah quando estão cuidando. E vai perguntar por quê. Então a Baia fala Tashuvu Ke'en Tadur, do mesmo jeito que você estivesse cuidando do campo, se não ia estar em casa, também não fica na Sukkah. E Rava fala porque, na verdade, se você sair agora, se você construir uma Sukkah ali do lado das frutas, vai acabar que as pessoas vão olhar, você está cuidando das frutas, está dentro da Sukkah. Quando você entrar na Sukkah, você vai ficar preocupado em que as pessoas vão roubar, as pessoas podem roubar porque está dentro da Sukkah, isso já é considerado mitzvah. Vamos ver isso, depois a gente vai falar sobre Achilat Arai, ou comer temporariamente fora da Sukkah, quanto é a quantidade, etc. Vamos ver, a gente começou no Tanrabanan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, do seu contei direito, 18 linhas. 18ª linha. Tanrabanan. Shomarei Air Bayom Pturim na Sukkah Bayom. Pessoas que estão guardando a cidade de dia são patrulhas da cidade, são patrulhas de Sukkah de dia quando estão guardando a cidade. Mechavim Balar, Mechavim da Sukkah quando eles não estão mais guardando, quando não estão na função de guarda. Shomarei Air Balar. A Pturim na Sukkah Balar é quem está guardando a cidade de noite. A patrulha da Sukkah de noite. Mechavim Balar, Mechavim de manhã. Shomarei Air Balar. A Pturim na Sukkah Balar. Quem está guardando a cidade de manhã de noite é patrulha de Sukkah de manhã de noite. Shomarei Ganoto para decima quem está guardando os campos, Pturim Bayom Balayla, ele é Ben Bayom Balayla, se ele está patrulha de manhã e de noite, ele é Avdei Sukkah, então fala agora por que não vai fazer a Sukkah lá? Velitva Abai Amar, Tashuvu Ke'en Tadur, Abai falou o que a gente falou, Tashuvu Ke'en Tadur, mesmo jeito que ele está sentando, do mesmo jeito que ele está na casa dele, também não está na Sukkah. Avamar B'Lissakora Leganav, você vai chamar o ladrão se você ficar indo para Sukkah. Mas Benaio, com a diferença deles, e que Benaio de Kaman Terekarep de Pirei
Quando você faz perto das frutas, a pessoa que fala que está chovendo dura, então ele já ficaria raiva de sucar. Quem fala que é por causa do Ganavim, não ficaria raiva de sucar. Rolim Hashem, tanto o enfermo quanto aqueles que estão cuidando dos enfermos, eles são isentos de açúcar. Tá na banana. Rolê Shamru, lo rolê sheish basakaná, ela fez o rolê sheish basakaná. Não é um enfermo que tem perigo de vida, sim, até um enfermo que não tem perigo de vida. Afilo Hash Beinav, afilo Hash Beroshó, até quando está com dor no olho, dor na cabeça, também já é o suficiente para ser patrulha de açúcar. Para Pamachad Hash Beinai Bekeisari, uma vez eu tive dor no olho de Keisari, veitir Rabiossi Beribi, Lishon ali o Bechamai Chutz açúcar. E Rabiossi me permitiu que eu dormisse, eu e quem estava cuidando de mim fora do açúcar. Rav Shara Leravacha Beradla Lemagna Bechilta Besuká Mishum Baki. Rav também deixou a Ravacha ficar fora do açúcar por causa de uma dor que ele está sentindo, por causa de uma doença. Rava Sharelele Rivi Rebiacha Barada Lemagna Bar Metalta Mishum Sircha de Gargista. Rav ele deixou Rebiacha ficar fora do açúcar por causa do cheiro ruim que estava lá. Antes que Rav deixou Ravacha foi por causa dos insetos que estavam no açúcar, dos moscos. Rava Latama Derama, Rava Mistério do açúcar, Rava vai de acordo com a sua opinião. Ele fala mistério, aquela pessoa que está sofrendo de lesão do açúcar. A gente já viu que o rolê, e também quem está cuidando dele é patrulha de açúcar. Rolê e mistério lá. Rolê, quem está cuidando dele é patrulha de açúcar, mas aquele que está sofrendo por causa de algum problema com o cheiro e tal, esse é patrulha de açúcar, mas não quem está junto com ele. Abre rolê, rolê, ele e quem está cuidando dele é patrulha de açúcar, mas quem está sofrendo por causa do açúcar, por causa de alguma coisa, ele está patrulha de açúcar, os outros não. O crime é claro, a gente vai ver que a gente vai comer, a gente pode comer uma comida temporária fora do açúcar. Qual é o shiur? Rav você vai falar entre 2 e 3 beitzá, e Abai fala 1 cabetzá. A Mishnah a gente viu, a gente vai ver a nossa Mishnah no Amud Beit, que ele vai falar que Rabi Yochanan Zakai, ele comeu fora do açúcar, ele comeu arai no açúcar. Então disso a Gemara vai falar, a pessoa pode ler achmir para ele mesmo, não é chamado de uhara, não é considerado um orgulho, você que está querendo aparecer porque faz mais do que deve. Era precisador que ele comeu menos de cabeçá fora do açúcar. Aí vai perguntar, peraí, menos de cabeçá? Então como é que a Abai fala cabeçá? Tem que ser menos de cabeçá. Ele fala, não, lá é por causa lá, é outra coisa que ele quis te explicar, porque ele era patur de neteladadá e mercado, mas não para menos cabeçá. E ele comeu, ele botou com uma toalha, não encostou no pão, não fez neteladadá e mercado Amazon. A gente viu o Shinatara, a pessoa que está dormindo, de forma temporária pode dormir pode dormir fora do açúcar. Ravashi fala para não fazer isso, porque talvez vai acabar dormindo um sono de verdade. E Rabai perguntou, o tefilin, eles deixaram dormir temporariamente com o tefilin, e não suspeitaram que talvez vai dormir direto. Então falou que lá ele falou que lá eles não suspeitaram que poderia dormir direto, porque ele estava com a cabeça entre os joelhos dele, isso não é um jeito de dormir direto. Outro que eles só dormiam até andar sem amar, que a gente vai trazer quanto é, e outro que isso aqui é quando o filho estava na cabeça dele. Ele fala que não tem o suspeito de que vai dormir, porque até dormir temporário seria proibido. Porque já que a pessoa também não dorme de uma forma temporária fora da casa dele, ele também não dorme de uma forma temporária fora da suká. A gente vai falar agora também, continuando sobre isso, sobre dormir de uma forma temporária com tefilin. A gente falou, na mão, você está segurando o tefilin, é proibido até de forma temporária. E se estiver no saco, aí você pode dormir de forma kavua.
Rabi Natan vai falar de noite é proibido até de forma temporária, quer dizer, quando já está escurecendo, você está com o tefilim na mão, é proibido até de forma temporária, porque pode ser que você acabe dormindo direto e o tefilim pode cair, etc. Rabi Yossi vai falar também de manhã, as pessoas que são os mais jovens, eles são proibidos de dormir com tefilim, também de forma temporária, porque eles têm a celular maior, ele vai falar que é o caso que ele está dormindo do lado da esposa dele. E aquele balquere, aquela pessoa que viu essa poluição quando dormiu e tem que tirar o tefilim, ele não pega o tefilim na caixa, pegar o tefilim na aretsuá, no couro, mas aquela pessoa que estava com o tefilim, estava dormindo de uma forma temporária, acabou que teve relações com a esposa dele com o tefilim, mas a gente já viu que não pode fazer isso. Se ele fez, ele tem que fazer entrada daim antes de tocar no tefilim. E depois a gente viu que, a gente vai ver também aqui que eles vão falar na Gemara que não é bom dormir muito de dia, que é considerado preguiçoso, que ele está anulando o seu trabalho. Vamos ver nos dois pontinhos. A gente pode comer de uma forma temporária fora do açúcar. Quanto é o que pode comer? Havia você falou tarte e utilat bei, 2 ou 3 beitzá. Amaleabai verrazim nisag lei leinish beachet. Em vez que a pessoa fica satisfeito com um cabeça, verrava lei sudat keva. Isso aqui já seria sudat keva. 2 ou 3 cabeçá, a pessoa já fica satisfeita, já é sudat keva. Então falou abai, ela marabai. Isso aqui quando eles provavam as pessoas na casa de Rav, uma beitzá só. Tanto Rabanan não pode comer uma comida temporária fora do açúcar, mas não pode dormir uma dormida temporária fora do açúcar. Mas por quê? Maravashi, talvez você tem que se suspeitar que talvez a pessoa vai acabar dormindo de forma fixa fora do açúcar. A Maleabai, ela Hadetaniashanadam Shinatarai Betfilin, Avaloshinat Keva. Lichushem era dentro, você está falando que sempre que a pessoa dorme de uma forma temporária tem que se sujeitar a gravar dormir de uma forma fixa, então por que não faz isso com o tefilim também? O tefilim fala, pode dormir com o tefilim de forma temporária, não pode dormir de uma forma fixa. Então por que não falou, também suspeitou que ele estava dormindo de forma fixa? A maravilhosa veria de Ravilai, falou Ravas filho de Ravilai, Bemusar Shinatol Acherim, isso aqui é quando ele pede para uma pessoa acordar ele. Aí ele pode dormir de forma temporária, me acorda daqui a 5 minutos. Outra gente fala 3 minutos, temporária tem que falar 30, tem que falar 3 horas. Mas que falei, não, temporária é menos de meia hora, desculpa. Temporária é menos de meia hora. Então você fala pra ele, me acorda daqui a 10 minutos. Mas que falei, leva mexarcha, arvech, arvat, sarich, também vai acabar, sabe o que vai acontecer? Esse cara que você pediu para te acordar pode acabar dormindo também. Ela quando ele está com a cabeça entre os joelhos, que é uma forma que não dá para dormir de forma fixa, skinan. Esse é o caso que ele pode dormir de forma temporária com o tefilim Ravamar, en kevaloshinar, Rava fala. Não vai ter keva leshiná, dormir, você não pode dormir com tefilim. Tá na errada e achando adam bitfilin shinatarai avalor shinat keva. Tem uma brata que fala que a pessoa pode dormir uma dormida temporária com tefilim, mas não fixa. Vetanei deixa outra fala bem keva minerai, tanto faz se for fixa ou temporária, pode dormir. Vetanei deixa outra fala lo keva velorai, nem fixa nem temporária. Parece que são, cada uma brata fala uma coisa. Então, lokash, hadenakit leibeadei. Isso é quando está na sua mão, por isso que só shinatarai e não keva. Ademan Remberei, isso é quando está na sua cabeça, nem keva nem arai. Adepare estudar ele vez. Isso aqui é quando você tem quando botou ele num saco, que aí você já protegeu os filhos, pode dormir até keva. Ekama shinatarai, quanto é shinatarai? Tane ramei barechesken, que dei luch meia mão. Suficiente para você andar sem a moto, mais ou menos 50 metros. E a pessoa que está dormindo com o tefilim e acabou que veio uma poluição, o resberet suave no resbexis. Ele pode tirar, pegando no couro, mas não na caixa. Deveria Rabi Yaakov, assim falou Rabi Yaakov. Chamei Omrim, e achando Adam betfilim shnatarai, aval lo shnat keva vekama shnatarai, que dei luch meia mão. O Chamim fala, não pode dormir com o tefilim shnat keva, só shnatarai, só temporário, e é o suficiente para você andar meia mão. Amarav, asul é Adam lishon biom yoter mishnat asus. A pessoa falou que você não pode dormir no dia mais do que dorme um cavalo. Quando ele dorme, são 60 respiradas. Amarabai, Shnatei, Demar, Kederav, Uderav, Kedereb. Isso que falou Mara, falou como Rav falou como Reb, que David falou como David Amelech, David que de Súcia, que Mara dormia como Rav dormia como Reb dormia como David Amelech. David Amelech dormia como um cavalo de Súcia. Shit Nishme são 60 respirados. Abai Havanaim, Kademai, Lebepumbedita. Abai, ele falava que podia. Lebeikur, Ricard, ele Rav Yosef, ele estava
estava com uma soneca durante o dia, como fazia um comedita, e quando chegou, Rav Yosef falou para ele, matai atzil tishkav, matai takum mishnatecha. Até quando você chamou ele de atzil, de preguiçoso, você vai ficar sentado até quando você vai levantar do seu sono. Está trabalhando, deixa-se lixando bayom, a pessoa que entra para dormir de manhã, ratzah choletz, ratzah maniach, para era choletz, vem maniach. Se quiser você pode tirar o tefilim, se quiser você pode colocar depois de acordar. De noite você tira, mas não bota mais. Deveria Rabi Natan. Rabi Yosef, isso que falou Rabi Natan. Rabi Yosef Omer, Eladim leolam chortzin vendo manechim betnei shregalim betumah. Os Eladim, quer dizer, os bachurim, as pessoas jovens, eles têm que sempre tirar o tefilim e não podem botar o tefilim mais porque eles não podem ficar de tefilim quando estão dormindo nem shnat arai, porque eles estão mais comum para conhecer a deles, está mais a flor da pele. Lema Kassabra Rabi Yossi Balkeri, a Suganech, então vai falar que a pessoa, por causa de suspeita de poluição, Amarabai, Beladim, não, a esquina. Está falando quando eles estão dormindo, Shnatarai, as mulheres estão na casa com eles. Chama Yavou, Lidei Eregel Davar, eles vão se acostumar e vão fazer alguma coisa que não deve, com o tefilim está trabalhando. Shakach, Veshimesh, Mitato, Betfilim. Se a pessoa esqueceu que estava no tefilim, acabou que teve relações com as coisas dele com o tefilim. Eno, Red, Robert, Shavar, Bexai, não pode tocar no tefilim, vai ter que fazer Tratadaim, Vetinaim, Pnei, Sheadaim, Askinioten. Ele tem que fazer primeiro dentro para depois tocar no tefilim. Mishnah, Maaseh viu o Rabban Gamliel Yochanan Zakai, foi o que a gente falou, trouxeram o Rabban Yochanan Zakai, ele toma para ele provar, essa tafshila, o Rabban Gamliel, Shnei Kotavot, Vidrishnoim, para o Rabban Gamliel trouxeram 2 figos e um jarro de água, eles falaram, Elum la açúcar, eles vão para açúcar comer isso, beber isso. Quando era quando era para Tzadok, comeu menos de cabeça, na truba, ele pegou com um pano para não tocar no pão, ele comeu fora do açúcar, não fez obrigado Amazon, e nem fez mas fez brechá, antes com brechá a gente tem que fazer, todo aquele que tem proveito desse mundo, sem brechá, não estiver se roubando, tem que fazer. Mará, Maaseh, história, Chassuri, Mirsere. Maaseh, história, falou, Mará, peraí, você primeiro trouxe Rabbi Yochanan Zakai e Rabban Gamliel, que subiram para açúcar, para comer menos de cabeça. Depois você traz sobre Rabi Tzadok que comeu menos de cabeça fora da açúcar. Então você está trazendo um exemplo que está contradizendo o que você falou antes. Não está faltando palavra nessa Mishnah, assim que você tem que estudar. Se você quiser ser mais rigoroso por você pode ser, e não tem problema de Yohara. Yohara é um problema de você querer fazer uma coisa para parecer uma coisa que ninguém faz, que não precisa fazer, você faz no meio que ninguém faz, para parecer que tem um problema de você estar sendo orgulhoso. Mas se não me viu o Rabban Yochanan Zakai, também aconteceu que uma vez trouxeram para o Rabban Yochanan Zakai, ele também estava vendo Rabban Gamliel para ele provar, e para o Rabban Gamliel para comer 2 figos e uma água, eles falaram, vamos para açúcar, quer dizer, eles falaram, vamos para açúcar, não tem problema de Yohara. O que Shnatnula Rabi Tzadok, quando era comida para o Tzadok, menos de cabeça, e deram para o Tzadok, ele comeu fora da açúcar porque era menos de cabeça e não fez obrigado razão depois. A cabeça já precisaria de açúcar, Rabi Yosef e Abai, teria um problema para Rabi Yosef. Rabi Yosef falou que 2 ou 3 cabeças, 2 ou 3 beicinhos precisam comer açúcar, e Abai falou 1 cabeça precisa comer açúcar. Então ele fala que menos de cabeça comeu fora do açúcar, quer dizer, 1 cabeçada seria necessário ser para açúcar. Fala que não é para roda cabeçada de netilar o brachá, lo vai a cabeça vai netilar o brachá. Não, o que ele quis ensinar para a gente é que menos de cabeçada você precisa de latadá em Birkat Amazon, cabeça já precisa de latadá em Birkat Amazon, para Abai cabeça ainda pode comer fora do açúcar, mais de cabeça tem que comer açúcar, e para Rabi Yosef 2 ou 3 cabeças já tem que ir para açúcar. A gente parou na Mishnah, Kaf Zayin Amud Aleph, Zaku Baruch.